jogo, né, aqui da Rádio SE, um grande jogo hoje. O Galo vinha com deficiência ali na hora do erro do Leandro, mas depois dessa virada do jogo, um sentimento de vitória, a torcida esbravejada, aí vocês viram o jogo, traz uma emoção diferente, né? Sim, a gente estava procurando a vitória, estamos voltando à nossa casa, então a gente tem que criar aquele ambiente onde os adversários chegam, tem que ter medo de nós, a gente vai conseguir isso ganhando, né? Apesar de a gente estar 1-0 embaixo, tivemos a personalidade para virar o jogo e para ganhar no último minuto. Esse é o Galo, a gente sabe que a história do Galo se representa desse jeito, né? Acreditar no último minuto, então isso é o mais importante para nós. Júnior Alonso, depois de uma partida difícil, muitas viagens, como é que está a questão física sua? Não, estou bem, como eu falei sempre, estou preparado para jogar o jogo que seja necessário, cuido do meu corpo, minha mente, meu espírito para estar sempre à disposição do treinador, mas ele é que decide, né? A gente respeita muito isso e nosso papel como jogador é nos cuidar, nos preparar para estar sempre à predisposição dele. A expectativa, domingo, grande clássico, semana, como é que está o coração? 2 jogos, meio de semana até o final. A gente tem a Sul-Americana, né? Primeiramente, então vamos nos enfocar nisso aí, tentar fazer um grande jogo na quinta-feira, ganhar um jogo e já depois pensaremos no clássico. Valeu. Você foi muito bem hoje na partida e qual a importância do retorno de vocês à casa do Galo e com vitória? É importante, né? É importante. A nossa casa aqui, meu primeiro jogo aqui na arena, com a força dessa torcida maravilhosa. Então a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que fazer o nosso melhor, continuar se adaptando aí ao campo, que é uma ferramenta nova para nós. E nada, continuar evoluindo, corrigir esses erros que a gente teve hoje, para evoluir como time e continuar subindo na tabela, que o Galo merece estar mais em cima. O Everson passou aqui, não deu para pegar. Como falei agora, o impulso de querer jogar a equipe, às vezes a adrenalina lá em cima, né? Acaba você tomando decisões que não são certas. Mas nada, eu vou estar apoiando meus companheiros, mas como falei, temos primeiro uma decisão na quinta-feira que vai ser importante. Parabéns pela vitória. Tá cada dia evoluindo mais, hein? Tá conseguindo aí fazer o seu melhor futebol. Hoje o pessoal todo lá na transmissão, o Bernardo, jogou bem. Olha, eu acredito sim que eu tive alguns momentos ali que fui bem dentro de campo. Eu tive alguns erros também bobos que acabaram irritando a torcida, o que é completamente normal. O Cuca acabou me chamando no momento que a gente acabou tomando o gol. E a gente vive um momento de expressão em relação à tabela, à torcida, e eles querem ver uma performance do time, vitórias, e a gente teve um pouquinho de dificuldade, então teve algumas vaias, então, assim, graças a Deus, no final ali acabou dando certo, acabei podendo ajudar ali, participar também de alguns dos gols, e então eu espero que eu possa continuar evoluindo cada vez mais. Por incrível que pareça, você falou das vaias aí, mas quando a torcida lança o grito "timinho sem vergonha", o time foi com uma força e não tem igual. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Difícil, eu falei um pouquinho antes ali que você falar de torcida é dar murro em ponta de faca, né? O torcedor ele vai ter sempre a razão, porém eu acho que não é a melhor forma de nos motivar, nos incentivar, sabe? Porque eu sei que existe, a gente entra em outras camadas, existe um gasto muito grande com o clube, um investimento indireto no clube também, e eles esperam sempre o melhor, porém, eu já falei isso aqui antes, é um jogo que a gente vai errar, eu vou errar, o Hulk vai errar, o Leandro vai errar, mas não é porque a gente quer, a gente tenta fazer o nosso melhor, a gente tenta entregar o nosso melhor. Porém, existe um outro time também do outro lado que vai tentar também fazer o melhor. Então, é um esporte de competitividade. Então, eu acredito que, assim como eu, os outros podem vaiar, a gente não vai se omitir, a gente não vai se esconder em nenhum momento e a gente vai sempre procurar fazer o melhor pelo Galo. Observando os últimos jogos, você sempre está sendo líder de assistência, como seu futebol melhorou. Hoje deu para ver como você flutuava, lado direito, lado esquerdo. Está sendo um ótimo momento para você, assim, que é muito crítico também em relação ao futebol que você está fazendo hoje no Galo, cara? Olha, é legal jogar ali mais por dentro, né? Mais próximo ali das minhas características. Né? Quando eu jogo de ponta, eu acabo mudando um pouco a característica. Não é muito meu forte, por exemplo, como é o Coelho, de ter um para um espetacular, né? De partir para cima.
Então, quando eu jogo mais por dentro, eu tenho mais oportunidade de tocar na bola, consigo às vezes colocar um companheiro na cara do gol, mesmo à distância. Então tem sido importante fazer boas atuações, mas elas acabam sendo apagadas quando o resultado não vem. Então hoje, como a gente conseguiu um resultado muito grande, as atuações individuais acabam aparecendo um pouco mais também. Eu fico mais feliz pela vitória. Scarpa, melhor em campo, né? Você ganhou hoje, maestro do Galo, 50 vezes a bola passou do seu pé em 450 passes. É muita... O comando cerebral do time está com você. Você disse agora, eu vim para dentro, estou me sentindo melhor, mas eu também vi você atuando defensivamente, você buscou uma bola lá do lado esquerdo, você buscou uma bola do lado direito, que você tirou, que era o contra-golpe dos caras. A força física está em dia, hein, rapaz? Está em dia, dieta em dia, estou me cuidando cada vez mais. É legal quando as pessoas percebem algumas coisas que não são nítidas assim para todo mundo que assiste uma partida de futebol, né? Eu fico feliz em poder ser um polivalente ali dentro de campo e ajudar com o meu melhor, tanto ofensiva quanto defensivamente. Já disse, né, repito, eu tô aqui para ajudar o Galo e a posição que eles me colocam eu faço o meu melhor. Às vezes é o suficiente, às vezes não é. O importante é que eu faça o meu melhor e durmo tranquilo. Santos, Beto. Confio que é o rebote no chute do nosso jogador, então já imaginei que o Hulk ali ia chutar ali, a bola ia sobrar por ali, então meio que imaginei aquilo ali. E quando ela sobra, eu já consigo antecipar o movimento na frente do zagueiro, consigo fazer o gol. Então estou muito feliz com esse gol e com a nossa vitória também coletiva, com o desempenho que a gente mostrou em não desistir, em honrar a camisa do Galo ali, dando o nosso melhor para poder virar o jogo. E assim, esse sentimento essa entrega a gente tem que ter todos os jogos para que a gente venha sair sempre vencedor e que a torcida lá cada vez mais vai ver a nossa vontade dentro de campo e vai ainda mais nos apoiar mais do que já tem nos apoiado. Então a torcida é um 12º jogador ali que está com a gente dentro de campo e todo o elenco está muito feliz com a vitória. Ô Júlio, com a suspensão do Coelho, chegou a sua vez agora de ser titular nesse clássico contra o Cruzeiro? Olha, eu falei ali agora há pouco, a gente tem um jogo na quinta-feira, então a gente tem que pensar nesse jogo, tem que focar nesse jogo. Então dificilmente a gente vai ficar já pensando no clássico, sendo que a gente tem um jogo importante na quinta-feira. Então vamos pensar em fazer um grande jogo na quinta-feira, jogar bem, vencer o jogo, e aí a gente vai pensar aí no clássico. Vamos ver também aí o que o nosso treinador tem em mente, como ele vai ver como é que eu vou estar também, fisicamente. Eu estou voltando agora também, então tem que ter uma cautela. Então vamos ver como é que vai ser aí durante a semana, para a gente ter uma resposta perto do jogo. Muito obrigado. Hoje tira um pouco do peso do que foi esse início de temporada, conturbado, com muitas lesões e tudo. Agora você tendo uma sequência, o gol ajuda a tirar um pouco desse peso e trazer mais confiança para a sequência da temporada? Eu tive 2 lesões. Eu falei ali agora há pouco que eu não sou um jogador que tem um histórico de lesões. Passei já por vários clubes e não tenho esse histórico de lesões. Só que a gente, no início da competição, a gente teve que ir com força máxima no estadual porque eu precisava de classificar. Quem não lembra, né? Eu cheguei e logo em seguida tive que encorpar com o grupo porque a gente teve que ir com força máxima para jogar. E não só comigo, mas com vários atletas que estão tendo muita contusões. Então o calendário brasileiro é muito apertado. Já temos jogo quinta, depois já jogamos o clássico, então eu tive essas 2 lesões musculares aí, mas fico feliz, dá um alívio sim fazer o gol. Eu tenho certeza que ainda tenho muita coisa para apresentar ainda, é muito cedo ainda também para fazer uma análise mais profunda, mas eu tenho certeza que tem muito futebol para jogar aqui no Galo. Só fala um pouquinho pra gente o sentimento de jogar primeira vez nessa arena aqui, né, com a camisa do Galo, e o que você achou da torcida? Nossa, a torcida do Galo é maravilhosa, uma energia muito positiva ali, a torcida canta o tempo inteiro, um estádio belíssimo, assim, a gente está próximo do torcedor ali e o torcedor passar essa energia pra gente. Então assim, eu já conhecia a torcida do Galo e sei que é uma torcida incrível e eu tenho certeza que aos poucos eu vou conquistar o coração da massa aí com muitos gols, indo para cima, fazendo o que eu sei fazer. Então é trabalhar agora para que
eu possa desfrutar o meu melhor futebol aqui. Júnior, deixa eu fazer uma pergunta. Você veio com muita expectativa do próprio torcedor, da diretoria e sua também. Eu lembro que eu entrevistei você estava bem empolgado de começar o ano. Aí veio 2 lesões seguidas. Você praticamente ficou fora janeiro, fevereiro, março, abril. Tá voltando em maio. Como é que foi isso, trabalhar a sua cabeça para poder voltar bem e hoje fazer o seu golzinho no tapetinho da Arena MRV? Então, quem me acompanha dia a dia no Galo, os fisioterapeutas, inclusive parabenizar aí pela grande estrutura que o Galo tem para que eu pudesse me recuperar, mas se você ver que quem trabalha dia a dia comigo vai ver que eu sou um cara sempre positivo e sabendo do potencial que eu tenho e para que eu vim, sabendo do peso e da responsabilidade que é vestir a camisa do Galo. Sei que o torcedor tem muita expectativa em cima de mim, mas no meu caso é uma questão de se analisar friamente, porque eu ainda não tive uma sequência, mas eu sei do que eu posso render com essa camisa e sei do que eu posso jogar ainda. Ainda não apresentei o meu melhor futebol, é fato, mas com a sequência, chegando à capacidade física, porque eu sou um jogador que usa muito essa capacidade física, eu tenho certeza que eu vou dar orgulho a essa torcida e que está esperançosa, e eu sei disso. Eu sei dessas responsabilidades que eu tenho, mas eu estou empolgado do mesmo jeito. Eu trabalho todo dia para que as coisas aconteçam, então assim, é claro que a gente fica leve depois de um gol, mas assim, minha cabeça estava bem preparada, porque a pessoa que dá o seu melhor todos os dias nos treinamentos, no trabalho, ela sabe que os frutos vão ser colhidos. A sua comemoração no lance do gol também chamou muita atenção. Eu queria saber qual foi o motivo daquela mão no vidro. Não, eu sempre faço essa comemoração, inclusive no meu antigo clube, no Botafogo, eu tenho comemorações colocando a mão no ouvido, mas nada contra a torcida, nem provocação, é uma comemoração minha, como outras também que eu tenho. Então, assim, eu fiz o gol, estou feliz em fazer o gol, mas não foi nada contra a torcida. Inclusive, logo após o gol, eu bato no peito, mostro o escudo do Galo, chamo a torcida. Então, assim, claro que às vezes vão polemizar, mas é uma forma de querer ouvir a torcida gritar meu nome, de querer ouvir a torcida gritar o nome do Galo. É uma forma de chamar a torcida, mas não é uma provocação. Como eu disse, eu já fiz se você pegar, tem vários gols meus, na minha boa fase no Botafogo, eu faço a mesma comemoração. Então, não é nada contra a torcida. Renato Oliveira, contato especial, Dia das Mães, você entrou bem, fez o gol, qual a sensação de você ouvir a torcida gritando o seu nome nessa tarde de hoje? Então, como eu disse, quando eu cheguei aqui, eu vi a torcida gritar meu nome, eu conversei com o meu empresário e falei, eu tenho certeza que eu vou dar muitas alegrias a esse torcedor, e como eu disse aqui, eu sei da expectativa que o torcedor tem, eu trabalho todo dia para honrar essa expectativa e para mostrar o meu futebol dentro de campo. Então, quando eu vejo ali a torcida gritar meu nome, para mim é uma sensação incrível. Eu tenho certeza que isso vai me dar mais confiança para que mais gols aconteçam, mais vitória como essa, e com fé em Deus, a gente buscar títulos, porque o Galo ele tem que estar sempre ganhando títulos, tem que estar sempre brigando na parte de cima, porque é um clube gigante. Com certeza você vai ter muito sucesso, boa sorte. Obrigado. Um abraço, valeu. Paulo Sorin da TV Alto B Rádio. O que você sentiu, não só na sua entrada, foi espetacular, fez o gol, mas também do gramado em si, como é que você sentiu aí dentro da arena? Um gramado impecável, é uma tecnologia, é a melhor tecnologia que existe da grama sintética, com amortecedor. É um gramado ótimo. Eu fiquei muito feliz de entrar, poder fazer o gol, poder ver a torcida ali, o fervor da torcida do Galo. Então estou muito feliz com esse momento, não só eu, como toda a equipe, com essa vitória. Vai nos dar mais confiança para que a gente possa continuar mostrando um bom futebol e continuar vencendo dentro de casa. O jogo de hoje, principalmente nesse contexto de cobrança da torcida, de virada na entrega dentro de campo, muda para a sequência da temporada, principalmente pensando que o Galo agora entra em uma semana de clássico? Bom, eu acredito que sobre a cobrança não muda nada, até porque nós estamos cientes do que tem que fazer, a gente está ciente do que a gente tem pela frente, e eu acredito que só depende de nós. Nós estamos muito fechados, muito focados, sabendo que o que temos pela frente, estamos brigando já lá em cima, então isso
Isso nos dá muita confiança, porque a gente sabe que quando você está lá em cima, você tem a oportunidade de chegar em quem está lá em cima. Então eu acredito que está todo mundo tranquilo, está todo mundo ciente. Independente das cobranças, a gente não deixa isso entrar lá no vestiário e segue o baile. A gente sabe que vai ter cobrança, e as coisas quando não acontecem, você sabe que vai ter cobrança. Mas a nossa equipe é muito tranquila enquanto isso, e a gente sabe que só depende de nós. O que a gente faz dentro de campo, a gente procura deixar o máximo lá dentro de campo para a gente sair com a vitória, e é isso que a gente busca. Você está numa sequência pesada de partidas, né? E agora você vai ter mais um jogo contra o Caracas, depois ter o Cruzeiro. Fisicamente, como é que tá o Rony? Cara, eu particularmente procuro me cuidar ao máximo para estar todos os jogos inteiros para tentar ajudar a minha equipe, né? E isso não vai mudar, porque eu vou tentar me cuidar ao máximo para estar à disposição do professor. E a gente sabe que a gente tem uma equipe também que, quando um não entra, quando um está mais desgastado, a gente tem uma troca e o professor procura, né, conversar isso com a gente. Mas graças a Deus o Rony está tranquilo sobre isso, tem um físico muito bom e eu me cuido bastante para estar à disposição do professor. Começou a citar um pouco na sua primeira resposta a respeito desse contexto de cobrança e como que foi essa semana. E no futebol é normal, a cobrança da arquibancada, como foi feita hoje dentro da Arena MRV, é sadia, todo mundo fala isso, né? Como que foi o vestiário após essa resposta que vocês conseguiram dar dentro de campo no momento em que a torcida cobrava forte de vocês, acontece o gol? Como é que foi esse alívio? Como é que foi tudo isso lá? O que você pode passar para o torcedor? Bom, pela cobrança, a gente, né, quando chegou no vestiário ali, até achou estranho, né? Porque não mais que nós queremos a vitória. E a gente luta para isso, para buscar. Não, a gente não quer o empate, a gente quer a vitória em todos os jogos. Mas às vezes o futebol te proporciona coisas que você não quer, né? E é lógico que isso você tem que saber lidar com isso, né? E sobre o protesto da torcida, graças a Deus não atingiu a gente continuou tentando, continuou lutando, e eu acredito que foi por isso que deu certo, né? Conseguimos uma grande vitória ali no finalzinho, porque a nossa equipe é uma equipe que não desiste, independente de quem está xingando, independente de quem está cobrando, isso não entra dentro de campo. Então a gente sabe que o que mais ajuda a gente é o incentivo, né? O que tiver de acontecer no final, a gente aceita, né? Mas eu acredito que durante o decorrer do jogo, uma cobrança assim para um atleta deixa até o jogo meio maluco para a gente, até mesmo para destabilizar o jogador que não está tentando ajudar, mas as coisas não acontecem. Mas isso faz parte no vestiário, né? Todo mundo, né, se parabenizou pela entrega, se parabenizou por tudo que fez, se doou o máximo, entregou tudo que tinha para entregar hoje e graças a Deus sempre com um resultado positivo, que era o que nós queríamos. Rony, nós sabemos que você é um jogador que se cobra muito. Se você erra uma bola, você dá uma porrada no gramado, que seja. Hoje, você que está acostumado lá a jogar no Palmeiras em grama sintética, aquele último passe hoje, quando você poderia dar o passe, não ficou legal. Às vezes o arremate dava um passe, a bola ia para a lateral. Você sentiu hoje a grama sintética, alguma diferença ou foi só a partida mesmo que você estava nela? Rony, fala para nós. Não senti não, graças a Deus, né, acostumado com gramado sintético. Ali foi erro mesmo de tomada de decisão, né? Ali, quando clareia, você pode passar ou pode chutar. Minha escolha foi tocar para o Natanael para ele tentar fazer na frente para tocar para o Hulk. E a tomada de decisão, às vezes a gente erra e às vezes milésimo de segundo que você tenta tomar uma decisão ali e às vezes não é a boa, né? Se eu chuto e chuto para fora é uma tomada de decisão errada, que eu tinha um companheiro do lado. Então, ali a gente toma a decisão e às vezes não sai como nós queremos, às vezes a gente pode acertar o passe, o Natanael fazer pro Hulk fazer um gol, é um golaço, mas é isso, faz parte. A gente tenta, eu tento, vou errar, vou acertar, mas uma coisa que a gente não tem que fazer, né, é desistir, né? Parabenizei o Bernardo por não desistir, né? A torcida pega no pé dele, ele vai lá, tenta, não para isso. Então, cara, esse é o espírito da nossa equipe, né? Eu fico até arrepiar, porque é uma coisa que eu tenho dentro de mim, né? Independente da cobrança, eu não me escondo do jogo. Eu vou lá, eu persisto até acertar, porque isso é o futebol. Se você desistir do que você quer, se você desistir, errar uma jogada e ficar frustrado e depois não conseguir fazer mais, isso você deixa a sua mente parada, você não consegue fazer. Então,
Eu acredito que a nossa equipe, por hoje, não desistir, tá de parabéns. Obrigado. Cara, essas palavras foram muito boas e obrigado pelo acompanhamento, né, pelo carinho também. E a gente sabe que só pela fé se consegue as coisas, né? E quando você tem fé, e a gente sabe que o caminho é botar o joelho no chão quando as coisas não acontecem, e a gente sabe que tem um caminho. E o meu caminho é buscar lá em cima. O meu refúgio é aquele que me sustenta todos os dias para poder trabalhar, para poder, né, fortalecer. E pelas cobranças é muito, então você tem que trabalhar muito isso. Porque dificilmente nas entrevistas se falam da palavra de Deus. Eu gosto sempre de mencionar que você é um homem de Deus. Obrigado. É complicado você estar de falar, porque você não consegue falar, e você fica engasgado. Mas eu fico muito feliz mesmo de estar falando de Deus. Até me cobro mais ainda de estar falando quando me entrevistam, então isso faz parte. E sobre o clássico, cara, eu já joguei vários clássicos e ainda não joguei aqui, Cruzeiro e Atlético Mineiro, e espero que esse jogo seja um jogo muito abençoado pra gente e que vença o melhor. A gente sabe que clássicos é detalhe, então com certeza nós vamos se preparar muito bem, porque a gente sabe que clássico não pode perder. Se Deus não permitir. Aí. O gol do Rony. Tá ligado, Um abraço, obrigado. Renato Oliveira. Seleção, e além de um grande jogador que todo mundo conhece como ser humano, é um cara espetacular. E o bom do futebol é isso, né? Ele proporciona as amizades que vai além do futebol. O Thiago é um deles, o Keno também. Apesar de ter pouco tempo aqui no Atlético, a gente criou uma afinidade muito boa. Então é isso, acho que o respeito um pelo outro, acho que a gente leva pra vida. Só uma pergunta sobre o último lance. Vocês já estavam na tentativa ali do terceiro gol e tal, mas foi um lance que chamou a atenção da galera, porque foram 4 escanteios seguidos. Era algo que vocês já tinham pensado ali de que era outra bola? Vocês viram como você viu o lance do gol de dentro do campo? Cara, tem situações do jogo ali, principalmente naquele momento ali, a gente pouquíssimo pensa, quer aproveitar os últimos minutos, os últimos segundos que faltam. E a bola saiu, né? Normalmente quem bate os escanteios, as bolas paradas escapam, mas eu já fui ali para bater logo, para tentar aproveitar cada segundo e batendo forte para ver se desviar de alguém. E no último escanteio, se vocês procurarem ver o movimento do Bernard, acho que ele teve uma participação especial no gol, que ele, nos três anteriores escanteios que eu bato, ele está lá no meio da área, e nesse último ele faz o movimento puxando o primeiro pau ali, onde ele tira o jogador do Fluminense que tinha acabado de tirar 2 bolas dali. Então esse jogador dá um passo, quando ele dá um passe, quando ele dá um passo à frente, eu consigo levantar essa bola um pouquinho mais alto e o Igor chega e faz o gol. Então foi uma jogada trabalhada que deu certo no último segundo de jogo. 1-0 deles, 1-1. 2-1 nosso, 2-2. Aos 47, é o Mago, 3-2. Lembrou o Léo Silva, né? Lembrou o Léo Silva, é verdade. Cara, lá em Caxias do Sul, eu estava dando uma entrevista pro Breno, né, e falei sobre isso, né? Falei, cara, a gente segurou um resultado aqui que podia ter complicado um pouquinho, mas ganhamos o jogo, beleza. Aí, o que acontece, cara? Você vem pra cá hoje e um jogo igual, né? Assim, com o Atlético... Melhor. Hã? Ela tava melhor até no gol do Fluminense. Igual no sentido de que tinha pouca chance, mas o Atlético rondando mais a área do Fluminense, com mais posse de bola. Em determinado momento começou a ter ali umas oportunidades e tal. E aí, cara, o cara pega o chute despretensioso, 1-0. Aí, torcedor, cara, e a gente tem que respeitar, porque é a razão de ser do time, da instituição, do clube, começa a pegar no pé. E aí, 1 minuto, 2 minutos depois, o Rubens acerta aquele petardo lá e a gente fala, pô, agora vai o Júnior Santos, que tá precisando dessa confiança, faz o 2-1, agora vamos segurar. Aí o Hulk vai, tira a bola do carrinho, o cara sobrou pro cara, ele 2-2, você fala, cara, não é possível, não é possível. Desci, cara, vim acompanhar o final daqui, na sequência de escanteio, cheguei no segundo, acho que foram 4 escanteios, né? E eu cheguei no segundo ali, enfim, cara. Essa semana eu recebi um texto, Repsol, que é o seguinte: o Abel Ferreira,
merecia ir embora do Palmeiras no começo do ano. Para a torcida do Palmeiras e para outras pessoas. Depois ele emplacou uma sequência de resultados e é cotado para técnico da seleção brasileira. E a Leila Pereira, talvez a presidente de clube mais criticada do país, falou que quer renovar com ele até 2027. Eu acho que ninguém ganhou no Palmeiras tanto título igual a Leila Pereira. Aí você pega o Cruzeiro, nosso vizinho aqui, né? Todo mundo não presta, vai todo mundo embora. Aí uma semana depois, o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. O Atlético é ex-campeão, demorou a ir ao mercado, mas quando foi de forma pontual. Foi o que eu escutei de 90% da torcida e da imprensa. Aí você começa o brasileiro mal. Aí o elenco ele é curto, o elenco não serve. Eu entendo o torcedor e a gente sabe da necessidade de colocar peças nesse elenco. Eu não estou dizendo que o torcedor está errado e nem que a imprensa está errada. Eu estou dizendo de como é que é o futebol brasileiro. A gente está quase que fazendo um campeonato semanal. Quem foi o melhor da semana? O Atlético. O Atlético é o campeão da semana 3 do mês 4. Né? O Cruzeiro é o campeão, o Palmeiras. Porque virou uma loucura, cara. Virou uma loucura. O futebol virou uma loucura. Você perde, você está no inferno, você ganha, você respira um pouquinho, mas você não está no céu, mas você respira, né? Opa, agora vamos pro outro, E aí é isso, cara, é essa gangorra maluca. Repito, o torcedor ele não tá errado, a imprensa ela não tá errada. Eu só tô querendo dizer que o que é excelente hoje, quarta-feira não presta mais, o que é excelente na quarta-feira, sábado não presta mais, e a gente vive assim, entendeu? Então, eu não sei o que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, mas eu fico um pouco assim, preocupado. Eu não sei se é a rede social. Mas a rede social, você não acha, não? Eu acho que pode ser um dos motivos. Vou te contar um negócio. Outro dia eu estava conversando com o Eduardo Guerra, e no papo que eu estava com ele, ele falou assim, não, o torcedor não gosta do fulano. Eu falei, gosta. Ele, não gosta. O chat fala que não gosta. Eu falei, faz uma enquete que você vai ver, porque os caras que gostam ficam calados, ele não fica lá defendendo. Aí eu fiz a enquete, foi o negócio do Dudu. Todas as enquetes, o Dudu deu mais de 60%. Mas no chat, se você lê chat, se você lê os comentários, aí você acha que não é. Mas quando você coloca o negócio, tirando Twitter, é claro, né? Que Twitter é terra de louco. Você vê que é. Aí eu vi em todos os canais, vi até lá no pessoal da 98, vi na Itatiaia, todos que fizeram enquete, deu o Dudu, por exemplo, 60%. Eu não acho que o Dudu resolva nada, não é isso. Mas eu tô te mostrando que muitas vezes o cara que não gosta comenta mais, aí fica parecendo que é essa história. Por isso que eu acho que a rede social é mais por aí. Mas eu acho que o torcedor está no papel dele. E vocês da imprensa aí também estão no papel de vocês. E cabe a nós, no clube, tentarmos fazer o nosso papel, que é ganhar jogo. Entendeu? E eu já falei isso mais ou menos umas 327 mil vezes. Foi a primeira e única lição importante que eu tive no futebol. Em 2001, meu primeiro ano de Atlético, o Levinho Coupe me chamou no vestiário depois do jogo de São Caetano, o jogo da chuva, e falou, menino, chega aqui, tá triste? Falei, claro que eu tô, professor. Ele falou, deixa eu te ensinar uma coisa, eu não sei quanto tempo você vai ficar no futebol. Futebol é o seguinte, se você ganhar, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser, que tá tudo bem, tá tudo ótimo. E você pode perder, e pode estar fazendo tudo certo, que vai estar tudo errado. Então, cara, é isso. Quando você faz tudo certo, pode dar errado.